Hello, guys. How have you been? I hope you're great. Guys, check it out. Today, it is our second live. Hoje é a nossa segunda live sobre blocos de estudo. Como estudar por blocos. É um assunto muito rico, é um assunto que me empolga falar sobre ele, como eu já tenho comentado nas aulas com vocês. E se torna interessante à medida que eu trabalho com uma ferramenta, por exemplo, o verb to be, e eu entendo como é que eu monto as estruturas, eu sou, eles estão, nós estamos, a ponto de trazê-las do português para o inglês muito rápido, porque dessa forma, eu sabendo isso, não precisando pensar, eu automatizando essas funções básicas, eu consigo trazer o quê? Vocabulário. Consigo trazer vários verbos, várias formas diferentes, porque a forma de fazer a frase não muda. E isso é de uma riqueza ímpar. Isso é de uma riqueza ímpar. E eu estudei inglês dessa forma. Eu estudei inglês dessa forma, não tendo a consciência que eu tenho hoje do quanto essa ferramenta é poderosa, mas me ajudou muito. Me ajudou muito porque me deu velocidade de raciocínio nas coisas mais básicas, e é isso que nós aqui na Inglês Blumenau queremos passar para vocês, para que cada vez mais o uso dessa ferramenta no dia a dia de estudos possa pegar e resultar em velocidade de raciocínio também. Vamos ver então como é que funciona o estudar por blocos, dessa vez usando Simple Present, do, don't, does e doesn't, da semana passada, que foi o estudo por blocos também com o verb to be. O verb to be também faz parte do Simple Present, mas como ele representa apenas ser ou estar, existe também o Simple Present quando eu pego qualquer outro verbo que não seja o verb to be ou os verbos modais. Vamos lá, então. Levando em consideração esse slide aqui, percebe que tem palavras na coluna da esquerda na cor branca e na coluna da direita na cor preta. Na coluna da esquerda, ambas colunas, cada linha, vai ter o mesmo significado. Work ou works, trabalhar, funcionar. Play, plays, jogar, tocar, brincar. Make, makes, fazer. Eat, eats, comer. Like ou likes, gostar de. Por que está separado em duas colunas? Porque na esquerda eu só uso esses pronomes para I, you, we e they, conforme está aqui destacado por mim. Sendo assim, olha que interessante nesse momento. Eu tenho 4 pronomes: I, you, we e they. E eu tenho 5 verbos: work, play, make, eat e you like. Percebe que se eu uso só com I, eu vou poder falar I work, I play, I make, I eat e I like. Eu automatizo o pronome I e cada um desses 5 verbos que eu acabei de falar. E o mesmo raciocínio eu vou poder fazer com you, com we e com they, porque dessa forma eu já entendo que quando eu falo em simple present com verbos que não são o verb to be, eu automatizo essa forma sem precisar pensar. E o mesmo equivale com os pronomes he, she e it. He, ele, she, ela, it, ele, ela ou isso para coisas. He works, she plays, he makes, she eats, he likes. O it não são tantos verbos que é possível usar com it, mas na coluna de cima eu posso perfeitamente usar o it makes e o it works, por exemplo. Sendo assim, vamos ver como é que nós automatizamos isso no presente, na afirmação. Percebe que eu tenho na cor preta o pronome mais o verbo it e não muda de I até o they, com a exceção do it aí, que é o último verbo da coluna da direita. Todos eles eu vou ter it. I eat, you eat, we eat e they eat. Olha como na primeira frase, I eat salad at night. Se eu for falar you eat salad at night, we eat salad at night, they eat salad at night, só muda o pronome. O restante da frase permanece de igual maneira. Isso nos mostra que o raciocínio ele fica em um só. Eat salad at night. O que vai mudar? O pronome que vem na frente. As exceções, he e she. Por quê? Porque he, she e o it, eu tenho o Szinho atrás do verbo, como os verbos da coluna da direita. Então, comparado com a coluna da esquerda, eu vou apenas ter
He eats salad at night. She eats salad at night. Ela come salada à noite. E na última, com with, eu só troquei para it makes sense, que é uma expressão em inglês muito legal, que significa faz sentido. Isso faz sentido, porque se eu colocasse it eats salad at night, it eats salad at night, não faria muito sentido, porque eu estou falando ou de um animal, ou de uma situação, de um objeto, então não encaixaria de maneira legal. Considerando o slide anterior, nós usamos o it. Percebe que para todos esses exemplos aqui, eu poderia usar, ao invés do it, eu poderia usar work, poderia usar play, poderia usar like. Não tem problema, eu só troco o it por qualquer outro verbo. Por exemplo, I like salad at night. She likes salad at night. He likes salad at night. Eu troco apenas o verbo, mas o jeito de fazer é a mesma coisa. Isso é riquíssimo. Sendo assim, vamos continuar então com a negação. Comparado com a afirmação, a negação, eu vou apenas ter o quê? A inclusão do don't ou do doesn't. Na afirmação, slide anterior que eu estou mostrando agora, não existe auxiliar, porque é só o pronome, por exemplo, you, mais o verbo it. É só uma questão de juntar os dois, e isso vale para os demais verbos também. Mas na negação, eu preciso de um auxiliar que represente o não. Por quê? Não é como no verb to be, que eu consigo formar isn't, aren't e am not. Eu preciso do don't e do doesn't. Don't, eu vou usar só com o pessoal da coluna da esquerda. I don't like salad. You don't like salad. We don't like salad. E they don't like salad. Observa que nas 4 frases, like salad fica de igual maneira. O don't é usado da mesma forma também, porque representa apenas não. E o que muda é o pronome. Ao passo que com he, she e it, o jeito de falar não com esses pronomes he, she, it no presente é o doesn't, porque assim como no slide da afirmação, eu coloquei he eats salad at night. Na negação, se eu tenho o S atrás do it, eats, na negação eu também preciso ter um S. Só que como esse S não vai no verbo, ele vai no doesn't. Então, a dica aqui é, automatiza esse he doesn't, she doesn't, para tu entender que he doesn't, ele não. She doesn't, ela não. He doesn't like, ele não gosta. She doesn't like, ela não gosta. E com o it, eu coloquei uma frase diferente, que é a última frase da coluna da direita, porque é a mesma da afirmação, só que com doesn't. It makes sense na afirmação, para dizer que faz sentido. Na negação, it doesn't make sense. Não faz sentido. Percebe que like salad, nesse slide da negação, é igual para todos os pronomes, todos eles. Eu mudo o quê? Apenas a forma como eu digo não. Don't para I, you, we e they, como está na coluna da esquerda, e doesn't na coluna da direita. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Dica de pronúncia, tá? Tanto don't quanto doesn't são pronúncias nasais. Portanto, você vai abandonar o apóstrofo T, porque se eu quero falar doesn't, he doesn't like, eu não colo. Agora, se eu falar he doesn't like, you don't like, eu vou conseguir ter a conexão que é tão importante no inglês. Bora para interrogação. A mesma ideia que na afirmação e negação. Porém, qual é a particularidade da interrogação? Ao invés de don't, como tem na negação para dizer não, com I, you, we e they, eu vou ter o do. E com he, she e it, eu vou ter o does. O que significa do? O que significa does? São apenas auxiliares de pergunta, eles não significam nada. Na posição de auxiliar, eles apenas vão indicar que a frase é uma pergunta. Então, se eu falar, como na coluna da direita, da esquerda, do I need to stay? Eu preciso ficar? Do you need to stay? Você precisa ficar? Vocês precisam ficar? Do we need to stay? Nós precisamos ficar?
Do they need to stay? Eles ou elas precisam ficar? Does she need to stay? Does he need to stay? Ele precisa ficar? Ela precisa ficar? E a última, trazendo a mesma ideia que nos slides anteriores, does it make sense? Isso faz sentido? Percebe que com todos os pronomes, com exceção do it, todos eles, o que condiz na cor branca, need to stay, need to stay, need to stay. Eu não mudo de pronome para pronome. O que eu automatizo? A forma como eu faço a pergunta. Como é que eu digo nós? Esse nós vai ser automatizado como do we? Do we need to stay? Eles, elas, do they need to stay? Você, do you need to stay? Essa é a forma de automatizar na interrogação. Ter essa coisa quando você quer perguntar, ele gosta, ela precisa, isso parece, eu preciso, já fazer do, does, dependendo do pronome, já sai com do ou does, porque tu, destinando tempo para isso, não precisando pensar se é do ou does, e fazendo essa repetição a fim de automatizar, vai sobrar o quê? Vai sobrar espaço para tu trazer vocabulário. E daí, além de incrementar a fala, tornar o inglês cada vez mais fluente e aumentar o vocabulário, vai ser uma forma muito prazerosa de estudar. É ela é um metódico, mas que é um metódico que se torna interessante, porque aqui eu coloquei do I need to stay, mas tu é livre para criar o cenário que tu queres. Tu podes pegar o verbo want e podes fazer perguntas com want, ao invés de, por exemplo, pegando a mesma ideia aqui. Do I wanna stay? Want mais to na fala. Wanna, do I wanna stay? Tipo, eu quero ficar. Com I fica meio estranho, mas com os demais é possível. Do you wanna stay? Do they wanna stay? Does he wanna stay? Eu só troco need por want, mas o resto da pergunta é igual. Enfim, seja na interrogação, na negação, na afirmação, ou com verbos, entendendo que é um verbo com os pronomes I, you, we e they, ou he, she, it, ele vai ser muito importante, essa questão do saber o que nós estamos usando a fim de automatizar o estudo, porque isso vai ser muito rico à medida que eu for gravando, que eu for repetindo, e não só isso, misturar com o conteúdo da semana passada, porque daí tu, pegando a ideia da semana passada, que foi só verb to be, pegando a ideia dessa semana, que é apenas do, don't, does e doesn't, se arrisca. Pega as frases do slide que vocês vão receber. Esse material vai estar no grupo também. Pega esse material, por exemplo, she doesn't eat salad. Ela não come salada. Faz a mesma frase como ela não está comendo salada, porque daí tu começa a misturar dois blocos diferentes. She doesn't eat salad, she isn't eating salad. Eu trabalho, I work. Eu estou trabalhando, I'm working. Mistura esses blocos. Isso vai ser de uma riqueza muito grande. E eu vou continuar falando isso com vocês, tanto nas aulas, quanto em lives futuras também aí. Na semana que vem, 8 de julho, às 14h, nós continuaremos a explorar essa questão dos blocos, mas com o futuro. E nós vamos continuar aí a disseminar essa forma de estudo, que vai ser muito interessante e que eu tenho certeza que vai colaborar muito rumo à fluência aí, que eu sei que passo a passo vocês estão chegando lá. Guys, thank you for this live and enjoy this content. E aproveitem esse conteúdo e já dei uma pegada da semana passada aí para quem não pegou, que com certeza vai colaborar bastante, ok? Have a great weekend or have a great week. It depends on when you will watch it. Depende quando tu assistir isso. And see you next class or see you next live. Bye-bye.